Olá, boa noite a todos. Como vão? Hoje, filme Que Horas Ela Volta, cinema brasileiro. Sejam bem-vindos todos. Olá, João. Seduzindo, vem, gente, vem, por favor. Cheguem até mim. Muito bem, Rodrigo. Já estou te convidando. Gabriela, boa noite. Oi, João. Apareci, tô aí. Apareceu só. Agora sim. Peraí, deixa eu pegar meu computador aí. Desespero. Nada. Oi, gente! Hoje eu apareci. Tá mudo? Peraí, tá me ouvindo agora? Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Você também, né? Não. Oi, tá me ouvindo agora? Pronto. Tô te ouvindo. Você tá Yay! bom. Você não tá ouvindo? Fala pra gente. Ué, que estranho. Não, eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. Ah, então beleza, eu também te ouço. Ó. Gente, cadê meu arquivo? Tá aqui. Pronto! Estamos online. Hoje não vai dar os problemas que deu semana passada. Não, a internet tá boa. Pra Aparentemente. falar de. Não, o problema não era a internet, o problema era o Instagram, velho. É o Instagram. A internet estava boa semana passada, você não tem noção. Olá, Flávio, boa noite. Que bom, Adilson, que bom. Boa noite, Flávio, Adi Anjos, Gabriela, João Vitor Kolanski, Vitinho Nogueira, eu vi que tinha entrado aí agora há pouco. Sim. Vamos começar? Vamos, bora. Que Horas Ela Volta? Grande filme de 2015, protagonizado por Regina Casé. Sinopse. A pernambucana Val se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para a filha Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona dizendo que quer ir para a cidade prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém o seu comportamento complica as relações na casa. Esse braços abertos é bem questionável, né? Não, assim, tipo, esse final aqui, os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém o seu comportamento complica as relações na casa, né? Quem escreveu essa sinopse? Né? Quem escreveu essa sinopse? Não fui eu, porque eu tirei do Google. O seu comportamento, quem? O comportamento dos patrões, né? Porque não pode ser dela. Então, mas se fala que os chefes recebem ela de braços abertos, então é o comportamento dela que eles estão criticando. Medo. Na sentença aqui tá falando do comportamento dela. Não fui eu que escrevi essa sinopse, tá? Pra deixar bem claro. Tá no Google aí. Né? Foi o Google. Reclama com eles. Bom, vamos começar. Tá. Quanto ao título Que Horas Ela Volta? Ele é remetido à personagem Bárbara, né, defendida pela Karine Telles, que é a patroa, e depois a Val, defendida pela Regina Casé, que é a empregada. E sempre com uma pergunta que os filhos das respectivas fazem, que mostra uma espécie de abandono ou de um descaso parental. Quais que nós podemos dizer que são as diferenças entre uma personagem e outra em relação a isso? Olha, já começo dizendo... Sem spoiler. Não, já começo dizendo que o filme, ele é um filme que fala sobre luta de classes, né? Sim. Claramente, é um filme que fala sobre luta de classes. Então, basicamente, a diferença dessas duas personagens está na classe em que elas pertencem. Então, o pobre trabalhador, feito pela Regina Casé, e a família média, alta, rica, né? Acho que rica, né? Naquele caso ali, um casão, né? É que a gente pode discutir aqui o que de fato seria rico, né? Para mim, rico é uma pessoa que não é assalariada, que ela vive de renda e que não precisa trabalhar. Se ela parar de trabalhar, ela automaticamente ela não morre de fome, né? Continua tendo muito dinheiro e tal. Vive bem, né? Então aí é uma pessoa rica. Agora, uma pessoa alto, não consideraria rico, né? Classe média alta e tal. Então, eu acho que está nesse lugar assim, a diferença das duas. Esse lugar de consciência de classe, da luta de classes entre essas duas personagens, e uma respectiva consciência de classe durante o filme da personagem da Regina Casé. Com o apoio, obviamente, da filha, da compreensão daquela relação da filha
com essa família, né? Acho que é um pouco nesse Será lugar. que a gente pode dizer, de repente, que a diferença clássica de um filho perguntar que horas ela volta para outro, no caso das duas, é porque em uma o abandono parental ou o descaso parental, tanto faz, é por opção e na outra é por falta de? Não, isso sem dúvida. No sentido da frase do que horas ela volta, sem Sim. dúvida. Tá nesse lugar do privilégio, inclusive, né? Que é o privilégio da personagem ali da Karine. E no caso que não existe no caso da personagem da Regina Casé, né? Então as perguntas são de lugares opostos, quase, eu acho. Ah, eu tenho certeza, viu, Robson? Não acho, não. Eu também tenho. Eu tenho certeza. Olá, Wagner. Oi, Vânia. Boa noite. Olá, Wagner. Olá, Vânia. O Flávio falou assim que o governo atual voltou a juntar a mãe e a filha. A mãe e a Regina Casé com a Camila Márdila. Não, elas fizeram essa novela Amor de Mãe, né? Assim, mas não sei, mas não creio que tenha a ver com isso daí. Flávio, depois explica pra gente exatamente. Né? João Vitor Kolansky, o filme não tem na Netflix, não tem na Amazon, mas tem na Amazon, mas tem no Globoplay. Tem no Globoplay, é verdade. Tem no Globoplay. Bom, vamos continuar aqui rapidinho. Tá. A Jéssica, que é defendida pela Camila Márdila, que é a filha da Val, Sim. que ela é a filha que a Val deixou em Recife para tentar a vida em São Paulo. Tem alguma vírgula do pai, alguma coisa que eles não aprofundam e eu acho que eles fazem certo. Tem um acerto em roteiro, chegar lá e pegar. O roteiro fala sobre diferenças sociais em relação à empregada com a patroa. Né? Então eles não aprofundam o que o marido fez, eles não citam o que o marido fez para ela fugir. Né? Mas ela vem para São Paulo para tentar a vida. Ao vir ao encontro da mãe, já entrando na fase adulta e para prestar vestibular, ela se mostra bem diferente da mãe. Né? Num trecho do filme, a mãe, Regina Casé, diz algo como: imagina a filha da empregada sentar na mesa do patrão. E a filha responde: eles não são meus patrões. Um outro trecho. Ao ser acusada pela mãe de se achar melhor do que os outros, ela responde: não me acho, mas também não me acho pior. Como podemos dizer que a construção dessa personagem vem não apenas para instituir o conflito dentro do filme, porque toda obra dramatúrgica tem algum tipo de conflito, mas também para desconstruir paradigmas de relação entre patrão, empregado, e principalmente para problematizar toda uma subserviência que o próprio empregado tem em relação aos patrões. Boa noite, Arthur. Olá, Arthur, Daniel, Rod. Eu acho essa fala da Camila, da personagem da Camila, sensacional. Quando ela diz que ela não são os patrões dela, né? E que ela não, e principalmente quando ela diz que ela não considera nem melhor e nem pior, né? Ou ela se coloca como um ser com equidade, né? Na situação da vida, no sentido do humano, né? Ela é tão importante quanto as pessoas os patrões da Regina Casé, né? É nítido a consciência de classe da personagem da Camila em contraponto à não consciência de classe da personagem da Regina Casé. Então, o que é muito legal de perceber no filme é essa transformação e essa compreensão de alguém que é de uma classe trabalhadora entender qual o papel social dela no dia a dia e no mundo e a sua relação com o outro a partir da sua própria classe social. Né? No sentido de não ter subserviência, de não se achar inferior. Por todos ainda que todos a gente, obviamente, a gente está falando no sentido de se posicionar. Né? Lógico que quando a gente olha para as duas famílias, a gente vê diferenças que estão ligadas às questões dos privilégios, né? E tudo que o dinheiro acarreta e leva num sistema capitalista. Mas no sentido de se posicionar,
é fundamental esse pensamento da Camila, que se posiciona no mundo diante do outro como uma pessoa de igual para igual, né? Acho lindo. Acho bonito. O Arthur Ao mesmo colocou. tempo, é triste, é bonito também o processo do personagem da Regina Casé, porque ela não tem a formação que a filha tem, né? A formação educacional. Né? Ela tem a lida do dia a dia, mas ela não tem a frequência da escola que a filha teve, que aliás foi a própria mãe que investiu e tudo mais. Então, esse processo de ela entender, ouvir a filha, é muito bonito também. O Arthur colocou aqui que a Camila é absurdamente talentosa, diga-se de passagem. Camila Márdila, que faz a personagem Jéssica, realmente é. A gente pode colocar essa personagem, pegando aqueles conceitos lá do Stanislavski, para quem não estudou teatro, que está aqui na nossa live, Stanislavski, digamos que foi o principal teórico e também diretor de teatro do século XX. Né? Depois de Stanislavski, ou as pessoas seguem Stanislavski ou nega, mas nunca fica indiferente a ele. Né? A gente pode dizer que ela é uma personagem assim, catalisadora de acontecimentos que vão mudar vai catalisar a mudança que é necessária durante essa obra? Ela é o mote principal da transformação da personagem da Regina Casé. Mas também ela é o mote principal da transformação da família rica. Uhum. Ou não transformação, né? Sim. Tem uma transformação também, né, ali, mas é uma transformação num outro lugar, que de se olhar para o próprio umbigo e ver o quanto egoísta, o quanto se coloca no mundo de forma privilegiada e não percebe, né? Ela vai caindo, as fichas vão caindo também, eu acho que da personagem da Carine Telles, dessa família. Só que, óbvio, tem uma negação, tem uma dificuldade de perceber o outro, um olhar muito mais egoísta para a empregada, para a filha da empregada. Enfim, inclusive tem falas, né? Tem diálogos que colocam bem esse lugar dessa família ali em relação aos empregados, né? O Arthur colocou que, sem dúvida, o primeiro ponto de virada do roteiro é a chegada dela. Com certeza. Eu acho muito interessante aquela cena que a Carine Telles fala em inglês com o marido para falar que a menina voltou. Como assim, que tipo, a pessoa precisa falar outra língua para entender, quando outra pessoa está sendo irônica, esquece que existe uma coisa chamada tonalidade de voz, modos de falar, assim, eu acho muito interessante. Mas, Rob, assim, vou continuar um pouquinho isso daqui para problematizar. Você acha que a personagem da Carine Telles, em específico, porque assim, eu não vou colocar nem o pai e o filho, porque para mim eles são... eles têm uma função muito clara no filme, mas eles não estão no plot principal. Você acha que ela tem uma mudança? Porque para mim, na verdade, ela é praticamente essa direita que quer impor o seu modo de ver as coisas. Sim, ela tem uma mudança no sentido do olhar que a gente tem para ela. Porque assim, a gente vê... A mudança é nossa, não dela. A gente percebe claramente, assim, no início do filme, tem uma malemolência dela, uma simpatia, né? Não, vem cá e tal. E aí você percebe... Você é da família, né? E aí você percebe que tudo aquilo vai por água abaixo quando aquela pessoa ascende na vida, né? Sobe. Né? E aí ela não quer, né? Não quer se comparar à empregada, não quer que o filho dela se compare ao filho da empregada. E aí explode todas as questões. Mas também tem uma transformação, e não é no sentido positivo. É uma transformação perceber esse lugar. Que talvez não tivesse nem... não estava... Porque a pessoa fica numa bolha tão gigantesca, né, Rodrigo, assim, que ela não consegue entender esse lugar. Então, quando ela vê a filha e o filho disputando o mesmo lugar na universidade e tal, e aí ela percebe ela se dá conta que boa parte do que ela imaginava que era, não é. Eu não estou tentando não dar spoiler, entendeu? Mas assim, ela
cai um pouco as fichas dela. Isso não quer dizer que ela se modifica a partir disso, né? Porque boa parte das pessoas que têm esse privilégio, elas percebem, só que elas não conseguem destransformar isso, né? Transformar esse olhar para o mundo mais bem egoísta e revirar isso, né? É difícil, parece, não sei, para a personagem dela e para a classe rica, para a elite, né? Ou para a classe média. É muito difícil, eles não conseguem fazer essa virada do privilégio, de reconhecer de fato o outro enquanto um ser igual, né? O Arthur colocou aqui, eu acho que o pai e o filho estão, o pai tem muitos subtextos. Fato, Arthur, desculpa, eu me expressei mal. Não é que o pai e o filho não fazem parte, eles fazem muita parte, são muito importantes. Assim, aliás, inclusive, para mim, uma das boas características do filme é que o filme ele não perde tempo, ele coloca coisas essenciais durante o filme. Assim, é uma coisa que eu gosto muito no filme. O Adjanjos, eu vou ler o do Adjanjos agora pra gente entrar no próximo, que ele fala, o que me chama a atenção no filme é o despeito da patroa, quando a filha da empregada passa no vestibular e o filho não passa. Né? Bom, ao mostrar que a filha da empregada passa no vestibular para uma faculdade pública de renome e o filho do patrão não, mas um conflito aí se lança, né? Sim. O que a gente pode dizer sobre esse conflito específico, e eu acho que mesmo não sendo o caso do filme, né, porque não, pelo menos isso daí não é citado no filme, o que a gente pode falar sobre as cotas nas universidades? Essa discussão das cotas acho que ela é tão importante e ao mesmo tempo ela é tão polêmica, não para mim, né? Polêmica para a sociedade. Para mim é muito claro, muito óbvio a importância da cota racial, da cota social, né? Dentro da universidade, do espaço público, como reparador histórico da classe pobre e dos negros e negras do país. Isso para mim é muito claro, nítido, não tem muito o que falar. Mas é impressionante como isso é polêmico do ponto de vista do olhar da sociedade brasileira. Ele tem muita dificuldade do brasileiro perceber, entender historicamente quais são todas as cagadas, todas as merdas feitas na história do país, e o quanto que isso prejudicou 80%, 90% da população brasileira, né? E que isso só é possível se reverter a partir do momento em que existam reparações históricas dessas questões que foram que aconteceram durante séculos, né? Então, e aí o filme ele chega num momento, inclusive em 2015, que é um momento importante na história do país, né? A gente vive um momento já próximo do golpe, com uma elite e um grupo de empresários extremamente sedentos por retomar o poder, e faz uma configuração, faz uma analogia muito clara com essa questão do filme, né? Eu colocaria a personagem da família da família rica, né, como esses poderosos, essa elite que está incomodadíssima com essa ascensão da classe trabalhadora. E aí acontece o que está acontecendo hoje no país, né? Assim, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Não, é muito... essa questão das cotas eu quis puxar aqui porque parece que é um favor que está sendo feito, né? E não é. A cota, no mínimo, uma justiça histórica que tem que ser feita. Assim, e quando a gente fala de cotas, não é só cotas para negros, tem vários tipos de cota para pessoa de escola pública, para indígena, para várias coisas, né? Assim, tem um vídeo muito bom, acho que é o Kevin Hart, que ele chega lá e fala de racismo reverso, que ele chega lá e fala assim, então vamos imaginar que a África colonizou a Europa, etc, 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 e que hoje em dia os brancos vivem nas favelas, aí a gente pode falar em racismo reverso. É ótimo, procurem esse vídeo na internet. O Arthur voltou aqui na questão do pai, que acho legal a gente pegar. Oi? A história teria que ter sido outra para existir. Tem que ter sido outra. Os brancos teriam o Arthur. sido escravizados durante séculos, né? Negros. A gente ia falar sobre o racismo. O Arthur colocou aqui um negócio que é bem legal pra gente. Acho que o pai mostra essa ideia de macho com ideia de posse. Filhas de empregadas ou empregadas mais jovens sempre são sexualizadas por patrões.
Aí continua. O pai logo enxerga a filha da Val como algo pertencente às coisas que ele paga. E como ele é herdeiro, logo se estabelece que ele não se agarra a nada, não estabelece responsabilidades sobre coisas importantes. O filme é um documento de uma época muito específica. Com vida de uma empregada, o filme surge absurdamente real em muitos pontos. Cara, assim, é muito interessante, né? Porque tem aquela pequena ceninha que eles estão no ateliê do cara, e ele fala assim, não, é que eu sou um herdeiro, né? Então, na verdade, todo o dinheiro que tá aqui é meu. Assim, e ao mesmo tempo são vírgulas que ele coloca, assim, que não tem um aprofundamento como o caso da patroa e empregada, mas que ele coloca assim para montar todo um contexto, né? Isso é muito, muito, muito interessante. O Adianjo, sobre as cotas. A elite não aceita as cotas ou os programas de acesso à universidade, exatamente porque essa elite não quer perder os privilégios e menos ainda acertar que os pobres ascendam. Aí o Arthur, essa época de transição da classe média ali nos anos 2000, como filho da empregada doméstica, acho que falando do anterior. E o Adianjos, e a família nem é rica, é uma classe média bem situada. Fato, viu, São salariados. Então, é isso. Né? Tem uma parte, toda vez que a gente fala de elite, tem um grupo da classe média que fica invocadíssimo, achando que está falando dele. Ele jura que está falando dele, mas assim, cara... Gente, não gosta de socialismo, porque eles vão roubar o meu Fiat Uno. É um nem isso da população que de fato que é rica, que é elite, né, que é considerada elite. O resto é um bando de gente trabalhador que, obviamente, né, que tem distinções salariais e tem as classes médias mais bem situadas, tem diferenças gigantes, né, de pagamentos e de salários e tudo mais. Mas continuam sendo pobres, né? Pobres no sentido de que são trabalhadores, né? São assalariados, são pessoas que precisam trabalhar para viver. Não é? Não, a pergunta que as pessoas falam que eu gosto assim. Você compra um carro zero à vista? Se você compra, você é elite. Se você parcela, você não é. Não, mesmo que ele compre à vista, viu, Rô? Assim, a minha questão é assim. Se você parar de trabalhar, você vai continuar sobrevivendo super bem? Se ele disser sim, continuo, eu tenho renda, minha família eu ganho uma mesada de 40 mil reais. Aí fala, então tá, então você é rico, você é elite de fato. Agora, se você parar de trabalhar e você for ter dificuldade para manter o seu status quo, viver bem, ter uma casa, aí, meu amigo, aí tu é pobre. Porque você precisa vender o seu trabalho para poder ter dinheiro. É simples. Ó, a de Anjos aqui, ó. Servem ao capitalismo do mesmo jeito, não são donos do capital. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Gente, essas minhas risadas quando eu falo isso daí é porque eu acho tão bizarro essas pessoas desse jeito. Assim, eu sei que é uma realidade muito dura, porque é muita gente assim, né? Tem muita gente que tem esse discurso. É muita gente assim, mas eu não, assim, tipo, pra mim é muito bizarro. Muito bizarro. Muito a grande maioria da minha família é assim. Família, se vocês estão assistindo, tô precisando de haters. Mas a gente conhece um monte de gente, né? É muito difícil para a pessoa compreender esse lugar, né? Vai, vamos continuar aqui. Agora indo um pouquinho para os bastidores, né? Tá. Recentemente, ao ser questionada do porquê fazer novamente uma empregada doméstica, porque ela estava para estrear o Três Verões, que acabou estreando um pouquinho depois, agora está no streaming, e a novela Amor de Mãe, né? A Regina Casella respondeu que ela não veio perguntar para outras atrizes do porquê fazer mais uma vez papel de madame. Né? Agora, para ela fazer empregada nordestina, por que está fazendo de novo, né? Ao se defender bem ao defender bem essas personagens, ao fazer muito bem essas personagens, a gente pode dizer que ela está desinvisibilizando, nem sei se existe essa palavra, vamos falar mais uma vez que vai existir. Desinvisibilizando toda uma classe vista como subalterna. E você acha que, de repente, o fato de fazerem esse questionamento a ela, a gente pode mostrar um paralelo com aquele conceito do Medical Negro e do White Savior nos Estados Unidos, que basicamente distancia da realidade que é a vida para mostrar sempre um negro que vai ajudar o branco a resolver os seus problemas,
ou um branco que vai salvar toda uma comunidade negra? Isso. Então, eu acho que a resposta da Regina Casé já dá conta, assim, sinceramente, porque, de fato, é sintomático que as pessoas questionem ela por fazer personagens pobres e não questionem a tonelada de atrizes, a gente pode citar um monte aqui, que só fazem madames, né? Porque é isso, é um olhar enviesado, preconceituoso de boa parte da população, que enxerga esses personagens como a raspa do tacho, assim, sabe? Tipo, poxa, mas não dá pra fazer outra coisa, assim, mais legal, né? Quase saiu mais legal, né? Tipo, uma coisinha mais bonitinha, mais, pra ficar mais visualmente bem e tal, né? É muito louco, assim. Ela faz, primeiro que ela faz o que ela quiser, né? Ela é atriz, ela escolhe os seus papéis e tudo mais. Se ela não quiser fazer madame, ela não faz, né? E segundo, que eu acho que tem uma questão da Regina, que é um lugar de interpretação que é muito próximo dessa vivência da periferia, assim, né? Os contatos dela. Eu não conheço a Regina Casé pessoalmente, não diria como ela é no dia a dia, mas assim, mas ela, enquanto atriz, na história dela como atriz, a gente vê toda essa performance ligada mais às questões periféricas, né? Desde o início. Desde o Asdrubal trouxe o trombone no teatro e tudo mais. Tá bem aí? Caiu? Eu preciso arrumar o meu negócio aqui. Olha o Arthur aqui, adoro o que você fala, Arthur. Gente, Regina, a outra, não vou falar porque dá azar, fazendo 500 Helenas ricas e o povo nem fala nada. Um fato, né? Mas tem Né? um monte. Né? Quando a gente tem Helena e César, né? É uma coisa tão... É tão normal 400, 500 e 400 Césares, né? Sim. A Tina Pepper. Então, a Tina Pepper também que era da novela Cambalacho, né? Era também a periférica, né? Só que ela era histriônica, era louca, enlouquecida e tal, um lugar bem mais cômico e tal. Mas também era um personagem pobre, né? Acho que é isso, Helena Karin do Brasil. Né? Helena é a cara do Brasil, Leblon é a cara do Brasil, né? Você sabe que eu não suporto ouvir bossa nova, porque toda vez que eu ouço me vem essas novelas na cabeça. O Flávio falou aqui, ó. Se continuarmos nesse ritmo do governo Bolsonaro, filme que mostra a empregada indo para a faculdade será considerado uma fantasia ou uma ficção científica. Ah, Flávio, eu não concordo com você, não. Escola vai ser ficção científica. Né? Escola. Né? Já estamos no escola vai ser uma coisa assim. A gente vai voltar para aquela época que só... tipo uma Idade Média, que só uma elite tinha acesso, né? Assim... Não vai ser nem só a filha da empregada que não vai pra faculdade, ninguém vai pra escola. Eu tô rindo, mas isso é tão sério, né, cara? Puta, como isso é triste, gente. Meu Deus do céu, que ladeira abaixo, assim. Conto de Aya, Handmaid's Tale, Arthur. É bizarro, conservadorismo no teto de todos os pensamentos, assim, né? Não só no âmbito da cultura, da educação, mas no âmbito social, né? Um conservadorismo nível idade média. O Arthur colocou aqui um negócio assim que tipo é um comentário. Nós estamos ácidos hoje, todos nós, inclusive vocês nos comentários, né? O conto da Aya Brasil Edition. Adoro. A gente está ácido porque esse filme, em específico, ele retrata tanto os últimos anos do país, assim. Eu acho que ele faz eu diria assim que ele e o Aquarius, talvez, né? Eles fazem uma transição, um transporte da linguagem artística para a questão cotidiana do país e da transformação do país e de quanto que a gente foi degringolando, né? Na verdade, naquele período, quando o filme foi feito, a gente nem imaginava, a gente nem estava imaginando todo esse no Aquarius já, né? Mas no Que Horas Ela Volta ainda não, ainda a gente tinha uma esperança de que as coisas estariam melhorando de fato, como estavam, né?
mas tinha muito ainda adiante para melhorar. E a gente achava que ia galgar adiante, né? Esse é o objetivo, né? Da gente ir cada dia melhorando, né? E a gente, puta, a gente cagou tudo, foi tudo para ladeira abaixo, gente. Poço não tem alçapão, assim. Ruim demais. Ó, o Arthur colocou aqui. Gente, só quero falar que a cena da piscina é tão acurada. Lembro que minha mãe era empregada e tinha que me levar ao trabalho. A piscina era a ala oeste da casa. A piscina é praticamente uma simbologia tão ferrada nesse filme, né? A questão da piscina, nas duas cenas que a gente tem... tem várias cenas com piscina. Mas, digamos, as duas cenas da piscina, Sim. assim, Sim. que demonstra realmente, assim, essa coisa... eu vou passar um negócio aqui rapidinho, porque há muito tempo atrás, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fui comentar com uma pessoa, a pessoa fala assim, não gostei desse filme não, a filha dela é tão abusada. Então, gato. Né? Ó, o Macolavito. Quando eu estava no ensino fundamental, há muito tempo atrás, comprei o sorvete com uma amiga, tipo um pote. Ela ofereceu para sua empregada. Na hora eu achei estranho, porém hoje eu entendo como está impregnado em nós que empregadas não têm o mesmo status. Me envergonho disso hoje. Maco, não se envergonhe, a gente está em mudança. Uma questão que a gente tem muito... Eu tive muitas empregadas domésticas em casa, porque minha mãe trabalhava fora, meu pai também trabalhava fora. Né, assim, e o que a gente precisa entender é que demorou muito tempo para as pessoas... Faltou ter filmes como Que Horas Ela Volta há 20, 30 anos atrás. Sim. Faltou ter essas coisas para a gente enxergar essas coisas. Por quê? Porque antes a gente enxergava as coisas quase como um sistema de castas. Sim. Né? Assim, tipo, uma pessoa melhor do que a outra. Era assim que a gente via. Né? Então agora a gente está podendo ver que tipo, o que diferencia nós de uma empregada doméstica? Simplesmente função. Porque em termos de melhor, pior, etc., não existe e não deve existir. E a gente tem que lutar para que não exista. Não estou falando que não existe. Né? Assim, as pessoas fazem existir, mas não deve. Ninguém tem que se sentir melhor do que ninguém, né? Que simplesmente porque a pessoa é uma empregada doméstica. Marcelo Colavito, um beijo pra ti. Maravilhoso você aqui, viu? Eu adorei o que você falou. A Fabi, ó, nós fomos manipulados a uma irrealidade. E o Arthur falou, eu vi de um casal estilo Helena e César, do Maneco, que ela era abusada também. Empregada doméstica praticamente não existe fora do Brasil, a Fabi também falou aqui. Vai falar alguma coisa, Fabi? Manda ver. Na Austrália, né, Fabi? Olha. A gente tem gente de fora, tá bom? Pra você. Gente, Cinema em Diálogo International. International Cinema em Diálogo. Fabi, aceitamos fazer cinema em diálogo na Austrália, tá? Pode chamar a gente. Né? Mas assim, a gente precisa da passagem, da estadia e de comida à vontade e também umas casas noturnas, tá? Só isso. O Marco Lavito, no início do filme eu achei abusada. Depois, durante o filme me caiu a ficha. Né? E o Arthur, gente, uma diarista uma vez chegou em casa e disse que a moça da casa anterior perguntou sobre o celular dela porque não era celular de empregada. Beijo pra você, Marco. Como assim não era celular de empregada? Pois é. Olha, eu queria dizer que, na verdade, assim, eu tenho um sonho utópico assim, de que isso se transforme, mas eu sei que é utopia, de que as pessoas entendam, percebam mais, tenham empatia para inúmeras questões, não só a questão social e tudo mais, né? Mas a gente está regado de preconceitos. A gente foi construído numa sociedade preconceituosa. A gente já falou aqui inúmeras vezes sobre isso. A gente foi construído socialmente, culturalmente. Nós somos uma sociedade patriarcal, misógina, LGBTfóbica e tem um preconceito social gigantesco, né? A gente tem problemas com imigrantes, a gente tem problemas com questões de sexualidade, de identidade de gênero. A gente chama, aliás, aqui em São Paulo nós temos problemas com nordestinos. Oi? Sim. Aqui em São Paulo nós temos problemas com nordestinos. Migração. Então,
a gente, eu queria, sinceramente, que isso dá uma esperança, assim, mas eu não sei, cara. Eu acho que a gente tá muito mal, assim. A gente tá num... Eu fico pensando que é sempre essa questão do... Como a gente consegue mais agora perceber, porque não é que antigamente não existia, existia muito, só que as pessoas não falavam sobre os problemas. Os preconceitos, eles não eram colocados, né? Eles não eram Uhum. questionados. Né? Então parecia que estava tudo bem, mas na verdade era uma merda geral. Né? Era um preconceito avassalador. Só que aí as pessoas foram se colocando. Né? Hoje as pessoas se colocam. E por isso que muita gente fica na onda inversa, que é a onda do ódio, que é para contestar essas pessoas que se colocam. Né? Então por isso que parece que está uma neblina, uma coisa horrorosa. Assim. É porque tá esse choque, essa briga das pessoas que não querem mais serem Não querem perder mais seu poder. né? Lidarem com a intolerância dia a dia. E aí tem as pessoas que querem continuar com seus privilégios, portanto, elas questionam e dizem que é mimimi, que é... Então, eu tenho, sei lá, eu acho que isso vai para algum lugar, eu só não sei que lugar que é esse. Eu espero, na minha utopia, que isso melhore, que a gente vá conseguindo vencer algumas batalhas. Mas eu acho que a gente vai ter que lutar muito ainda para que isso aconteça. Desculpa, os comentários aqui estão ótimos. A Fabi falou que a gente tem estadia, comida à vontade e balada também. Fabi, assim que brasileiro não for um ser que leva coronavírus para outros países, eu vou renovar meu passaporte e a gente conversa. Tá? Né? Aí vou baixar um pouquinho aqui. O Fábio falou assim: as pessoas passaram a falar por conta da permissividade do grande pai. A eleição de 2018 foi algo muito simbólico. Então, eu me lembro que quando teve a PEC das domésticas, teve uma pessoa que comentou comigo falando assim, porque agora é impossível ter uma empregada doméstica, é mais barato que eu estou fazendo. Eu falei assim, o que você está fazendo? Eu estou tendo de 3 diaristas, cada uma vai 2 vezes por semana. Quer se desvencilhar de qualquer jeito É. dos direitos do outro, né? Quer tirar de qualquer forma os direitos do outro. É impressionante, assim. Impressionante. O Arthur falou que a nossa live é comunista e que a gente vai para Cuba. Vou com todo prazer. Lá teve menos coronavírus do que aqui. E o Marco falou: adoro ouvir a conversa de vocês. Amo quando vocês leem o que escrevemos. Me sinto participando da conversa. Obrigado, Marco. Pode pagar que eu vou para Cuba fácil. Né? Por favor. Né? Fabi, você tem casa em Cuba? Aquele. Vai. Última coisinha aqui, tá? Que Horas Ela Volta é um filme dirigido, roteirizado e estrelado por mulheres e com muitas mulheres em sua equipe. Sim. No domingo, quando a gente fez a pré-live, você me contou uma coisa que foi muito engraçada que aconteceu comigo na segunda-feira. Que foi uma pessoa falar assim, nunca ouvi falar desse filme. Isso. Você me contou que tinha acontecido com você no domingo e comigo aconteceu na segunda-feira, tá? Sendo o principal filme de 2015, o que a gente pode dizer da importância dele e quais são os problemas enfrentados por esses mesmos filmes aclamados em termos de distribuição e divulgação? A gente já falou isso algumas vezes aqui nas lives de cinema brasileiro, né? O brasileiro tem muita dificuldade com o cinema brasileiro, ele não consegue assistir cinema brasileiro, porque ele tem uma formação já defasada sobre o que ele construiu ou construíram na cabeça dele do que é cinema brasileiro. Então, a referência dele são os cinemas, as comédias, né, da Globo Filmes, ou então as pornochanchadas de 40 anos atrás. E com todo respeito a ambos, porque eu acho que elas têm suas funções sociais importantes, tanto a comédia e principalmente a pornochanchada, o cinema brasileiro se transformou durante sua história inúmeras vezes. E aí tem 2 problemas. O problema do Estado, que não incentiva absolutamente nada com relação à arte em geral, né? Estava num processo avançado, interessante, de busca de apoios nos últimos 15 anos, e isso foi por água abaixo depois do golpe, com o Temer e agora com o Bolsonaro. Então, se extingue tudo, e aí a divulgação ela já era frágil,
frágil anteriormente, ela não era Mil Maravilhas, mas ela tinha alguns avanços, algumas conquistas, Ancine, a lei do audiovisual, a sistema de cotas para exibição de filmes brasileiros no cinema. Tinha um processo de encaminhamento interessante do cinema brasileiro e da arte brasileira, mas ainda ínfima. E aí, tudo a pequena conquista foi-se embora, né? Então, problema de distribuição, problema de apoio e incentivo cultural e um problema de uma formação cidadã e de questionadora e de educacional da população brasileira. E aí as pessoas não assistem por quê? Tem poucas salas, porque ela tem essa formação antiga do que era o cinema brasileiro, não entende muito bem o que é o cinema brasileiro hoje, e porque tem a formação hollywoodiana, aquela questão toda de assistir filmes mais mercadológicos e tal. Então, infelizmente, as previsões são bem ruins, eu acho, assim, porque a gente está num momento bem triste. Não, teve um negócio recente com a Ancine, né? Com a Ancine que tá bloqueado o dinheiro lá. Tá tudo parado, né? O cinema tá bem, com muitos problemas. O que está sendo feito, o que está tendo agora são resquícios ainda dos anos anteriores, né? Porque o processo de construção de filme é extenso, é longo, são muitos anos. Então, os que estão sendo lançados agora nesse momento ainda de momentos anteriores, né? Então, a gente tem previsões ruins, assim. Eu acho que o cinema vai sofrer bastante em todos os sentidos no Brasil, né? Porque todos os incentivos foram ainda pior, diminuíram ainda mais e com problemas nos órgãos responsáveis e tudo mais. Olha, o Fábio colocou aqui uma pergunta, né? Mal distribuindo intencionalmente ou é a coisa já impregnada do sistema? Deixa eu continuar aqui que eu vou falar o da Fabi também, que é que ela falou que aqui, no caso na Austrália, isso acontece também. Tem muita campanha dos filmes australianos, mas não são muito populares. Adoro assistir, principalmente os que focam na cultura. E o Arthur? É importante lembrar esse ciclo de criação e morte de setores do governo focados em cinema. Verdade. Semana passada eu falei do podcast do Arthur, e tem um muito interessante que ele fala assim, o que faz um filme bom. Tem um momento que acho que o próprio Arthur está falando sobre isso, que a gente se acostumou com um filme com muito corte. E quando a gente fala corte, é tipo, vai, corta câmera. Processo de edição, processo de edição e montagem. Assim, com muito corte. E quando a gente tem um filme, por exemplo, a gente tá falando do Que Horas Ela Volta, mas vamos falar do Roma, que tem muito take longo, né? Que tem muita coisa assim, a gente tá desacostumado. Por quê? Porque o take longo obriga as pessoas a pensarem, né? Assim, mas é muito interessante pensar nessa coisa do mal distribuído intencionalmente ou é a coisa já impregnada do sistema? Eu acho que é intencional, né? Eu acho que é intencional. Já tá impregnado, obviamente. No governo atual é intencional, sem dúvida. Isso não tem, né? Agora, na história do cinema brasileiro, era também, né? O processo da ditadura, depois da ditadura que veio, né? Aí veio o Collor, que também foi intencional. E aí os processos de recuperação desse, né? do cinema novo, a retomada do cinema brasileiro e tudo mais, ela aconteceu, mas ela ainda assim acontecia de maneira menos do que deveria, né? Por uma questão de formação estrutural, de compreensão do que é cultura, da importância que se dá à cultura e à educação dentro de um país como o nosso e tudo mais. Aí sim a gente questiona nesse lugar, né? Que não é o lugar de agora, que o lugar de agora é de fato o da censura, tirar a visibilidade, de só fazer aquilo que agrada e tudo mais, né? Então, como foi na era... Só ler alguns aqui, o Arthur falou que vai ter podcast sobre cinema nacional, deu um spoiler pra gente, falou que é impregnada e intencional. Aí o Fábio falou que vocês assistiram Simonal ontem e tem um plano sequência muito fora dessa receita de outros países. Aliás, filme muito bom. O Simonal
é bem bonito o Simonal, assim, acho, tem questões e tal, mas a primeira cena do Simonal é um plano de sequência de uns 10 minutos, assim, fiquei bem impressionado. Olha, o Arthur falou um negócio bem aqui. Qualquer sistema de distribuição depende do retorno do público. Enquanto não tivermos educação em cinema nacional e consumo de cultura nacional, quem perde dinheiro vai questionar. Falou tudo, Arthur. Obrigado. Assim, a gente precisa que... Eu fazia teatro. E tinha uma menina que fazia teatro comigo que falava assim, nossa, eu assisti esse filme. E quando eu falo que eu fazia teatro, foi de 99 a 2003, daí foi 2001, 2002, que ela falava assim, nossa, assisti um filme e nem parecia ser nacional. Nem parecia. Ai, que medo. Entendeu, né? Rob, 45 minutos de live. Nossa, esticou. Precisamos finitar aqui, tá? Vamos falar do filme da semana que vem. Gente, semana que vem, nossa live vai ser logo depois do Dia das Crianças. Então, vai ser um filme Xuxa, hein? Só que não. Mentira. Nossa, ficou bonito esse cartaz ali no fundo. Gostei. Oi? Ficou bonito o cartaz agora do filme da semana que vem. Ficou, é muito bonito. O filme da semana que vem é Dor em Glória, em homenagem ao Dia das Crianças, um filme para toda a família. Isso. Para toda a família LGBT. Para toda a família, né? Aí a gente é desmonetizado depois no YouTube, porque a gente falou fake news, né? A gente vai puxar o Dor em Glória, mas a gente quer falar muito do Almodóvar, tá? Então quem quiser participar, a gente vai falar bastante do Almodóvar, usando o Dor e Glória como mote. Sim. Então, queridos, a gente precisa terminar aqui, porque senão já o Instagram derruba a gente, fora que esse vídeo vai para o YouTube, e se ficar muito longo, ninguém assiste. Né? Aproveita, se vocês curtiram, indica para os amigos, indica para os inimigos também, indica para todo mundo. Segue as páginas minha e do Rodrigo no Instagram. Segue as páginas minha e do Robson aqui. YouTube, Cinema em Diálogo. E segue a minha página do Facebook, Cine Alfieri. Cine Alfieri, Cinema em Diálogo no... E se vocês quiserem, pega trechinhos, assim, corta trechinhos e manda no grupo da família. Isso. Queremos haters. Tá bom. Gente, obrigado. Até semana que vem. Um beijo, gente. Valeu. Obrigado a todos pela presença. Boa noite.